Então, assim, por providência de Deus, né? E pela graça deste tempo, nós temos a presença do Moisés aqui conosco. Então, assim, esse dia Moisés está sendo um dia de vocacional. Antes de mais nada, sentado aqui, né, nessa mesa, mas quero louvar e bendizer a Deus pela oportunidade de nós estarmos juntos aqui nessa tarde. Eu vou sair dessa mesa, eu vou sentar em cima dela, tá certo? Eu acho que é melhor, né? Então, aqui vai celebrar a missa? Não, né? Não. Senão vai ficar complicado, né? Vou estar mais próximo de vocês, né? Então, eu me alegro de nós podermos estar juntos nessa tarde, neste domingo, neste dia do Senhor, nos aproximando tanto que estamos da Jornada Mundial da Juventude. Faltam quantos dias? 16 dias, né? 16 dias para a jornada. E isso é um momento de graça. É um momento de graça para todos nós, como igreja. É um momento de graça para esta cidade. É um momento de graça para o mundo inteiro, porque pela primeira vez, podemos dizer assim, o Papa Francisco estará junto com os jovens do mundo inteiro. E na sua primeira viagem internacional, quis a providência que fosse uma JMJ e quis a providência que fosse aqui no Rio de Janeiro. E é um momento de graça também como comunidade Shalom, para a nossa vocação, para nosso carisma. Como eu sempre digo e volto a dizer hoje, né? Juntar o Papa, juntar os jovens e o mistério de Cristo, então, isso tem tudo a ver conosco, como comunidade Shalom, tem tudo a ver com o nosso carisma, porque nós nascemos no meio de jovens, nós éramos jovens, né, quando começamos, eu era, né, vocês ainda são, né, e como jovem, eu pude ter aquela experiência de ofertar a minha vida e a minha juventude aos pés de João Paulo II, em favor dos jovens. Então, juntar Papa, jovens, e missão, e evangelização, e oferta, isso também quer dizer Shalom. Por isso a jornada fala tão de perto ao nosso coração. Por isso, tudo que nós fizermos e nos empenharmos em favor da jornada, estaremos nos empenhando em favor, entendamos, da nossa missão específica na igreja como comunidade Shalom, do nosso carisma. E hoje é um evangelho muito particular, né? Hoje o evangelho fala de Jesus que envia os 72 discípulos e envia-os a comunicar a paz. Ao entrar em cada casa, vocês digam Shalom. Na tradução que nós vamos ler, né? A paz esteja nesta casa, esteja convosco. Nos envia como discípulos e ministros da paz. Então, neste domingo, nesta ocasião, nos preparando para esta grande graça, eu me regozijo de poder estarmos juntos, estarmos unidos, estarmos no meio de como povo de Deus, de como comunidade, como vocacionados. Também hoje, se eu não me engano, no evangelho de hoje, Jesus disse que a messe é grande e os operários são poucos. Jesus olha, e o Papa nos recordou isso hoje, se não é o evangelho, é o Papa Francisco que nos recordou isso hoje. Jesus olha o grande desafio da missão, e diante do grande desafio da missão, ele quer suscitar, especialmente no coração dos mais jovens, essa generosidade, essa disponibilidade de ofertar a sua vida para a maior glória de Deus e em favor dos outros. A messe é grande, os operários são poucos. Pedi ao Senhor da messe que envie operários para a messe. E por isso este também é um dia de oração para que a graça de Deus, misteriosamente, possa atingir e despertar o nosso coração. Às vezes a gente vive muito ensimesmado na gente mesmo.
Claro, né? Vai estar em si mesmado aonde, né? Em si mesmado é na gente mesmo, né? Em si mesmo, né? Nós vivemos em si mesmados, ou seja, voltados para nós mesmos. Isso é uma fonte de grande infelicidade. Quem vive para si, não vive. Quem vive para si, caminha continuamente para uma morte. Só aprofunda o seu vazio interior. E hoje Jesus, então, nos dá a graça e nos convida também à oração para que nós possamos despertar o nosso coração para não vivermos mais para nós mesmos. Vivermos para Deus, vivermos para os outros e assim despertar sadias vocações que se esquecem de si mesmo. E se esquecendo de si mesmo, se recordam de Deus, se recordam dos outros e são felizes. Porque esse é o caminho da felicidade. O caminho da felicidade é isso, não tem outro. O caminho da felicidade é ter um coração tão inflamado de amor que a gente se esquece da gente mesmo e vive voltado para Deus e para os outros. A estes a felicidade se entrega. Então que nesta tarde, que neste dia de vocacional e que nesta tarde que nós estamos juntos também, o Senhor, o Espírito de Deus possa suscitar, possa despertar no coração de vocês esta generosidade da vocação. Essa generosidade que Cristo teve quando deixou o seio da Trindade, saiu do seio, podemos dizer assim, saiu do âmago da Trindade, sem nunca ter deixado, mas saiu e se fez um de nós, para nos trazer de volta para o coração de Deus. Que neste dia o Senhor possa nos inspirar nessa generosidade missionária, vocacional. Mas só queria começar assim, manifestando a minha alegria e suscitando assim essa disposição do coração, essa abertura do coração para que Deus possa agir. Porque ninguém está aqui para assistir, vamos assistir lá o Moisés falar. Se vieram aqui para fazer isso, estão perdendo tempo, né? Porque o Moisés, o que é o Moisés, né? Mas se nós estamos aqui para dilatar a nossa alma, para permitir que Deus nos fale, aí nós vamos estar, com certeza, alguma coisa vai acontecer em nós. Que nós estejamos aqui alargando as portas da nossa alma, alargando o nosso coração e deixando Deus nos falar. Semana atrasada eu estava conversando com um irmão numa mesa da casa da comunidade e esse irmão dizia: eu vou fazer um retiro pessoal. Eu disse: pois então deixe Deus falar. E ele disse: não vou botar a mão na boca de Deus não, né? Eu disse: nem você pode, mas você pode botar a mão nos seus ouvidos, né? Às vezes Deus nos fala, mas às vezes a gente não quer ouvir, né? A gente não pode colocar a mão na boca de Deus, mas a gente pode colocar a mão nos nossos ouvidos e não nos permitir escutar a voz de Deus. Para um vocacionado, a gente não pode desejar outra coisa a não ser tira a mão dos ouvidos, né? Alarga a alma e o coração e deixa Deus te falar até o ponto dele te incomodar, e te incomodando, te fazer dar os passos que com certeza o Senhor deseja que você dê, para que você possa fazer a vontade dele ao seu respeito. Porque uma das coisas que, para que Deus possa fazer a vontade dele na nossa vida, a primeira coisa que ele tem que fazer, me desculpe, eu não estou aqui para dizer coisas talvez tão, vamos dizer assim, desejáveis de ouvir, mas necessárias. A primeira coisa que Deus precisa fazer é desarrumar a nossa vida. Porque às vezes a gente arruma a nossa vida tão direitinha que não dá espaço. E a gente quer só que Deus assine aquilo que a gente quer que seja, né? A gente quer que Deus faça a nossa vontade e usa de muitos artifícios. Então, quem está num caminho vocacional, a primeira coisa que faz é: Senhor, eu te dou licença para você mexer na minha vida à vontade. E mexer, inclusive, de forma inesperada na minha vida. Para que a tua vontade, para que eu possa fazer a tua vontade. E assim ser verdadeiramente feliz.
É isso que eu desejo para vocês. Não ponham as mãos nos ouvidos, alarguem o coração e deixa Deus mexer para revelar a sua santa vontade a respeito da sua vida. Amém? Amém. Então vamos aí para as perguntas, né? Então, Moisés, as perguntas foram dos próprios vocacionados que escreveram e a gente passou a limpo aqui. Vou fazer a primeira pergunta, mas dentro dessa pergunta a gente queria também pedir para que você comentasse um pouco de como foi o início da comunidade, assim, como foi a sua percepção da vontade de Deus para a fundação, né, da lanchonete, também Deus que foi suscitando o carisma no seu coração e no seu entendimento, né, no início da comunidade, antes mesmo da fundação. E já fazendo a primeira pergunta, alguns se identificaram e outros não. Os que se identificaram, eu vou dizer o nome de quem perguntou, e os que não, não vou comentar. Mas antes de fazer a primeira pergunta, como se disse o nome da pessoa, a pessoa se identificou e disse que ela fez essa pergunta. Mas assim, para também o Moisés conhecer os vocacionados, porque como aqui tá toda a obra, né, do Rio de Janeiro, talvez não todos, mas a grande parte, eu queria que ficasse de pé os vocacionados, só para o Moisés olhar para vocês, só os vocacionados. Uma salva de palmas para você. Ok, obrigado, podem sentar. Então a primeira pergunta que vocês fizeram, Moisés, quem era o Moisés no início da comunidade e quem é agora aos 31 anos de Shalom? Bem, antes de mais nada eu quero dizer que eu olhei para vocês se levantaram, viu? E pedi a Nosso Senhor que tirasse uma foto daquelas que dure para a eternidade, viu? Mas pedi mesmo, ou seja, eu pedi a Ele que aqueles que Ele chamou, Ele desse a graça de perseverar até o fim, de não terem medo de dizer sim à vontade dEle, de dizer sim ao projeto dEle, seja ele qual for o projeto de Deus, né? Pediram para saber quem era o Moisés e quem é o Moisés, quem é, né? E um pouco da história da comunidade. Eu acho que todos vocês, eu acho que a maior parte de vocês conhecem um pouco da minha história pessoal, porque eu acho assim que a história da comunidade passa não só pela história da minha vida, mas pela história da nossa vida. Uma das coisas mais belas da manifestação de Deus na nossa vida, porque é assim, a vocação é uma manifestação de Deus na nossa vida, é que ela acontece na nossa história. Ela acontece na nossa história. Essa ação da graça de Deus, misteriosamente, ela está presente desde toda a eternidade. Nós não nos tornamos shalom no decorrer da vida. Nós somos, porque vocação é isso, e vocação, se nós cremos e nós sabemos, e a igreja nos confirma, que o carisma shalom é uma vocação, é um chamado divino. Esse chamado divino, ele ocorre desde toda a eternidade. Deus pensou-nos como shalom. Isso é vocação. Vocação é algo inscrito dentro de nós. Deus que nos chama, nos cria e nos redime para vivermos nele este caminho, este projeto, este plano. É um dado ontológico, ou seja, existencial. Vocação é um dado existencial. Por isso não pode ser entendida a vocação fora da nossa história. Claro que no tempo ela vai se manifestar em um determinado tempo da nossa vida. Talvez nós não conhecíamos o carisma, não conhecíamos a comunidade, não conhecíamos a vocação. Em um determinado momento, o projeto e o plano de Deus nos revela a vocação. Deus fala, nos chama, como tira Mateus da banca, manda Zaqueu descer da árvore, tira João e Tiago das suas redes, mas para que eles encontrem
aquilo que desde toda a eternidade eles foram criados para ser. E que a ação divina foi conduzindo cada um deles para aquele momento, para que naquele momento eles descobrissem o projeto de Deus, o plano de Deus para as suas vidas, a vocação, o chamado divino para as suas vidas. Assim também ocorre com a nossa vocação, Shalom. E por isso quando cada um de nós vai falar um pouco da nossa vocação, tem que falar da sua história. E eu não poderia falar da vocação sem falar da minha história, né? Como muitos de vocês conhecem. Desculpem, eu nasci numa família tradicionalmente católica, fui muito desejado pelos meus pais, particularmente pela minha mãe, que queria muito dar um filho homem para o meu pai, né? Para quem não conhece, rapidamente, né? Quando meus pais se casaram, minha mãe queria muito ter um filho homem e rezava para ter um filho homem, né? E rezava, e aí, logo depois de um ano, nasceu a primeira menina, um ano depois a segunda menina, e ela continuou rezando, né? 2 anos depois a terceira menina, e ela continuou rezando. Aí passaram-se 12 anos, e ela sem ter filhos, engravidou de novo e nasceu a quarta menina, e ela continuou rezando. E depois, 1 ano depois, ela engravidou e nasceu a quinta menina, até que 6 anos depois, então eu nasci, né? E eu não posso, sempre digo, entender minha vida sem esse mistério de oração da minha mãe e dos meus pais. Eu entendo que minha vida foi semeada pela oração. Eu nem sempre entendi assim. Quando eu cheguei na adolescência, eu me afastei completamente. Meus pais sempre iam para a missa, me levavam para a missa. Eu não queria mais ir para a missa, mas ia à força para a missa, né? Mas me afastei completamente, de coração me afastei do seguimento de Cristo, até que aos 16 anos eu tive a minha experiência pessoal com Jesus Cristo, que mudou a minha juventude, que encheu de alegria o meu coração, que me fez descobrir Jesus Cristo como uma pérola preciosa, como a felicidade, como aquele que podia dar plenitude à minha juventude, e me fez descobrir a igreja como família. 2 anos depois eu fiz a minha experiência de efusão no Espírito Santo, e a partir dali começou a nascer dentro de mim, fazendo uma coerência até, como eu dizia, com toda a minha história, começou a nascer dentro de mim um desejo enorme de viver o Evangelho assim, não de qualquer forma, não de qualquer maneira, mas vivê-lo com radicalidade, acreditar no Evangelho. O Evangelho não é uma palavra qualquer, não é uma historinha qualquer. O Evangelho é a verdade. E o meu desejo de encarnar o Evangelho na minha vida, não obstante toda a minha fraqueza, toda a minha debilidade, toda a minha incapacidade, mas um desejo de, com a experiência com Cristo, com a experiência do Espírito, foi me dado. Eu me lembro muito bem que quando foram rezar pela minha efusão no Espírito Santo, eu tinha uns 17, 18 anos, e a pessoa olhou para mim e disse: o que é que você pede a Deus? Eu dizia, e eu não sei nem porquê, sabendo porquê, né? Eu disse: eu quero o dom da piedade. Eu peço a Deus, eu suplico o dom da piedade. Porque a intimidade com Deus era aquilo que mais a minha alma desejava. O próprio Deus tinha colocado isso dentro do meu coração, esse desejo de ser amigo de Deus, ser íntimo de Deus, e com Ele ser amigo dos homens. Ser íntimo, ser alguém que vive para a humanidade. E essa obra foi acontecendo dentro de mim, a partir da experiência da efusão no Espírito Santo, um desejo muito grande de dar de graça o que de graça eu tinha recebido. Nosso Senhor foi me encaminhando pelo caminho da oração, e no caminho da oração, um desejo muito grande de uma ruptura mesmo assim, com o espírito deste mundo, com a mentalidade deste mundo, a certeza que o Evangelho levaria plenamente a minha felicidade, um desejo de viver o Evangelho na radicalidade, mas ao mesmo a incapacidade de vivê-lo, e por isso a busca da oração, a busca da graça, a busca da palavra de Deus, a busca dos sacramentos. E nesse caminho
teve também a participação de alguns mediadores. Por exemplo, eu me lembro muito bem que quando nesse caminho eu pude partilhar com o nosso arcebispo, naquela época o cardeal Dom Luiz Lochaide, manifestando nosso desejo, ele um franciscano, e naquela época eu tinha conhecido e despertado para a figura de São Francisco de Assis, com a sua radicalidade evangélica, com a sua vida comum, a sua vida fraterna, e com a sua missionariedade. E ali, me lembro conversando com o Dom Luiz, Moisés, leia Santa Teresa d'Ávila, um franciscano me apresentando Santa Teresa, né? E uma semana depois chegou às minhas mãos o livro Obras Completas de Santa Teresa, e através dela eu fui como que mergulhando nesse caminho de intimidade com Deus, e vi, esse é o caminho da oração que me transforma e me leva para os outros, que me leva para Deus, me transforma e me capacita para eu me doar aos outros. E esse desejo de dar de graça o que de graça eu recebi, era muito forte dentro de mim. E particularmente, eu tinha no coração um desejo imenso de fazer isso em favor dos jovens, porque eu era jovem, né? Eu era jovem, eu prometo para vocês que eu era, né? Eu devia, nessa época, eu estava com uns 18 anos, e eu vivia aquela realidade dos jovens, né? E nós estávamos evangelizando os jovens, e me inquietava demais, porque eu tinha tido aquela experiência com o Senhor na minha juventude, e eu via os jovens ao redor, eu andava nas ruas da minha cidade, de Fortaleza, eu olhava aquela multidão de jovens, e eu dizia, Jesus, eles buscam o que sem nenhum mérito tu me destes. Eles buscam a felicidade em tantos lugares, em tantas pessoas, em tantas situações, como eu buscava um dia. E por total graça, sem nenhum mérito da minha parte, tu me fizeste descobrir que tu és a felicidade, que tu és a paz. Então eu me sentia profundamente devedor a estes jovens. Tem o episódio que eu sempre conto e que eu não posso deixar de contar. Você mandou eu contar a história, então agora você vai ter que aguentar, né? Então, eu sempre conto, já na universidade, já na faculdade, eu voltando da faculdade, então isso tudo dentro de mim, né? Porque dentro de um coração jovem, e o nosso coração nunca pode envelhecer, o meu coração continua profundamente jovem. Eu dizia, quando eu completei 50 anos, eu já tenho 53, né? Não tem quem diga, mas eu já tenho, né? Então, quando eu completei 50 anos, eu conversando com o nosso arcebispo lá, Dom José Antônio, eu dizia, Dom José, eu estou com um problema. Porque eu estou com 50 anos, mas a minha cabeça parece que eu tenho 25, né? Aí ele disse, Moisés, é assim mesmo. Eu estou com 60 e na minha cabeça parece que eu estou com 30, né? Aí ele disse, mas ainda bem, Moisés, que a gente tem um espelho para recordar a gente a idade que a gente tem, né? Mas é verdade, né? Mas a gente nunca pode deixar de ter esse coração jovem. Esse coração que se dispõe a tudo. No dia em que nosso coração envelhece, quem envelhece é a nossa alma. É só o pecado que nos faz envelhecer. Aí aqui eu puxo um pouco a minha mãe, né? Mamãe que faleceu agora em janeiro. Mamãe faleceu com 97 anos, né? E um dia eu estava chegando de viagem e ela foi com... Acho que eu já contei isso para vocês aqui, né? Mas vale a pena ouvir de novo, né? E ela foi com a Gabriela, da Comunidade de Vida, foi no aeroporto me pegar no aeroporto. E ela estava lá no aeroporto, e aí, já com 90 e poucos anos, ela olhou para a Gabriela e disse, minha filha, todos os dias eu rezo para nunca envelhecer. Aí a Gabriela olhou para ela assim, né? E aí ela era muito lúcida, né? Olhou para a Gabriela e disse, o que você está pensando, minha filha? Você pensa
que juventude é uma questão de anos? Não, minha filha, juventude é uma questão de graça de Deus, né? E é isso mesmo, né? E é isso mesmo. Juventude é uma questão de graça de Deus. Por isso, nosso coração nunca pode... Por isso, um dos temas da nossa vocação é a juventude espiritual. É ter essa disposição de viver na graça de Deus. Quando nós vivemos na graça de Deus, o nosso coração sempre está nessa atitude de juventude, de disposição, de oferta, de ousadia, de parresia. Mas, voltando, voltando da faculdade, então, com tudo isso dentro do coração, de um coração jovem, ebulindo esse desejo de evangelizar os jovens, de ir ao encontro deles, passou um jovem assim na faixa branca, eu estava no sinal, e quando aquele jovem passou, foi assim 1 minuto, mas pareceu a eternidade. Porque dentro de mim, eu olhei para ele e disse, nunca vi esse jovem na minha vida. Talvez nunca mais eu o veja. Mas eu sei que, como eu, ele busca a felicidade. E eu sei que a felicidade que pode saciar o coração dele é Jesus Cristo. E sem nenhum mérito, eu conheço Jesus Cristo. Então eu sou devedor desse jovem. E a vontade que eu tinha era abrir a porta do carro e sair para falar com o jovem, né? Só que era uma multidão, o jovem se perdeu na multidão, e eu ali olhando, os carros já começando a buzinar atrás, e Deus, como colocava no meu coração essa consciência. O rosto deste jovem, você vai buscar em todos os jovens que se aproximarem de você. Você vai ver o rosto desse jovem em todos os jovens, para você dar de graça o que de graça você recebeu. E foi nesse período, logo depois, que aconteceu o que vocês conhecem, quando o Papa João Paulo II visitou Fortaleza e Dom Aloísio me pediu para que eu pudesse dar um presente ao Papa em nome de todos os jovens. E naquele momento, eu pude ofertar a minha vida e a minha juventude diante de João Paulo II para a evangelização dos jovens e com eles, e atenção, e aí é um dado muito importante, ofertar a vida a Cristo pelos jovens, para com eles evangelizar o mundo inteiro. Ofertar a vida a Cristo pelos jovens, para com os jovens evangelizarmos as famílias, evangelizarmos as crianças, evangelizarmos os profissionais, evangelizarmos o mundo da cultura, evangelizarmos o mundo da arte, evangelizarmos o mundo inteiro. E sem nem saber e nem ter consciência, ali era como que o desabrochar do carisma e da vocação, que 2 anos depois nasceu com o primeiro centro de evangelização Shalom. Nasceu com aquela iniciativa de ir ao encontro dos jovens, com a linguagem deles, para indo ao encontro deles, com o nosso testemunho de vida e de palavra, nós comunicarmos aquela graça recebida. E totalmente sustentados na providência de Deus, ali foi nascendo a comunidade, e a comunidade, os jovens foram vindo, as famílias foram vindo e foram desejando também fazer a mesma oferta de vida. Por isso o nosso carisma está muito sustentado na oferta de vida, na oferta de Cristo. E nós, unidos na oferta de Cristo, nós vivemos um caminho da paz, um caminho de contemplação, um caminho de unidade e um caminho de evangelização, em vista de dar esta paz, que é uma pessoa que é Cristo, ao coração do mundo de hoje. E quem era o Moisés do início? Moisés do início, nós não podemos dizer que não seja o Moisés de hoje. É o mesmo Moisés, fraco, frágil, debilitado, mas ao mesmo tempo que coloca a sua esperança, a sua confiança naquele que o chamou, que é Jesus Cristo. Uma característica nossa, na nossa vocação,
Por exemplo, na comunidade a gente tem o processo, tem os postulantes, tem os discípulos, tem os consagrados. E eu sempre recordo aos discípulos: de quem vocês são discípulos? Vocês não são meus discípulos, vocês são discípulos de Cristo. Todos nós terminamos discipulando uns aos outros, mas a figura, aquele que está à nossa frente é Cristo, é a sua graça, é a sua fortaleza, que nos transforma, que nos constrói, que nos transfigura. A diferença do Moisés do começo para o do Moisés de hoje, é que o Moisés de hoje, ele confia muito menos nele mesmo. E ele aprendeu a cada vez mais a confiar naquele que o conduz, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. A diferença do Moisés do início para o Moisés de hoje, é que o Moisés de hoje já foi perdoado e atingido pela misericórdia de Deus o suficiente para saber que só a graça de Deus pode realizar e pode nos levar à plenitude da vida. A diferença do Moisés do início para o Moisés de hoje é que o Moisés de hoje sabe que se o que iniciou fosse obra das mãos dele, não teria nem desenvolvido, nem crescido, nem frutificado. Por isso Moisés de hoje só sabe reconhecer que tudo é dom de Deus, que tudo é obra de Deus. O Moisés de hoje é um espectador da obra divina, que cheio de admiração diz: o Senhor fez maravilhas em nós, grande é o seu nome. O Moisés de hoje cresceu na ação de graças e na consciência que é só Deus, e é Deus quem faz, e sem Ele nada pode acontecer. Vamos lá para a segunda, né? Então vamos lá. Moisés, no início, quando surgiu o carisma, existiu algum momento no qual você sentiu medo diante da grande oferta que teve que fazer, e você já pensou em voltar atrás depois de ter dado o seu sim? Nunca. Voltar atrás nunca, né? Não, mas não porque eu sou nobre, não é porque eu seja nobre não, né? Mas é porque eu seria idiota. Pensar em voltar atrás, eu seria assim, no Ceará a gente diz um termo, não sei se diz aqui no Rio, um abestado, né? Mas é claro, não sei como é aqui, né? Um abobalhado, né? Um idiota. Seria feito Esaú, trocar a primogenitura pelo prato de lentilhas, né? Essa semana, né, a gente viu isso, né, nas leituras. Quem foi à missa todos os dias com certeza viu, né? É claro que muitas vezes nós podemos ser tentados a olhar as cebolas do Egito, mas meu Deus, o que o Senhor faz e realiza na nossa vida é tão maior, é tão grandioso, é tão infinitamente maravilhoso. A quem iremos? É como aquela passagem do Evangelho, quando os apóstolos, alguns dizem: essas palavras são fortes demais para mim, e Jesus se dirige para os discípulos e diz: e vocês também não vão embora não? Eu me sinto profundamente identificado com as palavras de Pedro, quando ele diz: Senhor, a quem iremos? A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. E na minha alma, no meu coração, o que eu tenho sede é de eternidade. O que eu tenho sede é de vida eterna. O que eu tenho sede é de uma felicidade que não tem mais fim, como o coração de cada homem. O que eu tenho sede é de Deus. Minha alma anseia por Ti, Senhor, mais do que uma terra seca. E eu acho que essa é a graça que nós devemos pedir todos os dias ao Senhor. Senhor, coloca isso dentro da minha alma, essa sede incondicional, completa, total de Ti. Essa consciência que só em Ti eu tenho uma plenitude de vida. Que mesmo fraco, mesmo frágil, mesmo débil, a minha esperança e a minha confiança está em Ti. Que mesmo pecador,
confio na misericórdia que me salva e que me santifica. Por isso, graças a Deus, voltar atrás seria uma negação de mim mesmo. Seria um caso, como diz o Papa, né, psiquiátrico, né? Mas sadio, e todos nós devemos ser, é seguir sempre com Ele, nos deixar arrastar por Ele, nos deixar conduzir por Ele, mesmo quando estamos frágeis, mesmo quando estamos debilitados. Aí ainda mais, Ele, podemos experimentar a força dEle, porque é na nossa fraqueza que Deus manifesta a sua fortaleza, a nos conduzir e a nos levar. Mas tinha uma outra pergunta, né? Essa, eu comecei pela segunda. Qual era a primeira lá? Não, era só dizer. Se você já pensou em voltar atrás, Não, e se você sentiu medo diante da grande oferta que teve que fazer. Olha, eu considero a oferta que eu fiz tão pequena, porque diante do que Deus faz, o que é, meu Deus, a nossa... me diga uma coisa, diante da eternidade, o que é a nossa vida, né? Eu me lembro de São Thomas More, né? São Thomas More é aquele santo lá da Inglaterra, né? Primeiro-ministro, quando Eduardo VIII rompeu com a igreja e queria que por fim na força todos rompessem. E ele era primeiro-ministro e disse, não negou a sua fé e foi preso. E o rei gostava muito dele, tentava demover ele para ele negar a fé, e mandou os amigos dele demoverem, mandou finalmente a mulher dele, e a mulher dele dizia, Thomas, você me ama? E Thomas dizia, eu amo você. Ela dizia, então, me diga uma coisa, Thomas, quantos anos você acha que nós ainda podemos viver esse amor? Ele disse 20, 30 anos. Thomas, então, em nome desses 20, 30 anos, por favor, renegue essa fé e não morra. Viva, vamos viver. E Thomas More olhou para ela e disse, mas o que são 20 e 30 anos diante da eternidade? Não, eu não trocarei a eternidade por 20 ou 30 anos. Então, quando a gente tem noção da vida, e da vida no seu sentido pleno, da eternidade, tudo é pequeno. As nossas ofertas, por mais desafiantes que estão diante de nós, elas se tornam pequenas. Quando nós somos incendiados pelo amor divino, tudo se torna pequeno. E nasce no nosso coração uma força, uma coragem, que nos faz maior do que os desafios. Os nossos temores, eles vêm e voltam, mas esse amor, ele é mais forte. E nos faz considerar tudo pequeno, como diz São Paulo, né? Tudo eu considerei esterco diante do bem supremo que é Cristo nosso Senhor. Então, quando nós nos deixamos enamorar por este bem supremo que é Cristo nosso Senhor, que é a nossa vocação, que é o nosso chamado, sim, porque o carisma, porque a vocação Shalom para aqueles que são chamados é o desponsório com Cristo Jesus nosso Senhor. Nos unir à vontade de Deus para nós e segui-la na nossa vocação, no chamado divino, esse é o desponsório com Cristo. E quando nós nos deixamos inflamar por Deus, tudo é pequeno, é pouco, é esterco diante do bem supremo, que é vivermos a nossa vocação, que é vivermos o nosso chamado, que é seguirmos a Cristo na sua vontade, que é, sendo Shalom, sermos Shalom, e deixarmos que Deus edifique essa obra e tire tudo que não seja. Porque na verdade, se você tem esta vocação Shalom na sua vida, tudo que precisa ser purificado, tudo que precisa ser tirado, no fundo, na verdade, são coisas que não são você mesmo. É o pecado e é coisas que foram enraizadas, colocadas dentro de você pela concupiscência,
pelo espírito deste mundo e que precisam ser extirpados da nossa alma para que nós sejamos cada vez mais quem Deus quer que nós sejamos. E, portanto, plenamente felizes, plenamente segundo a vontade dele. Por isso, o mistério da cruz. O mistério da cruz não é outra coisa, nos deixar crucificar com Cristo, não é outra coisa a não ser deixarmos nos purificar de tudo aquilo que não é Deus, que não é sua vontade, que não é o seu plano para a nossa vida. Coisas negativas em si mesmo, pecados, concupiscências, coisas mundanas, e às vezes coisas que nós chamamos positivas, mas que não são nós mesmos, que não fazem parte do plano de Deus para a nossa vida, e que nos confundem, nos distraem, e nos levam fora do rumo e da direção da vontade de Deus. Entrarmos nessa dinâmica é uma felicidade, é desafiante, mas é feliz. Bem-aventurado quem se deixa arrastar por essa dinâmica e considera tudo pequeno, tudo esterco, diante do bem supremo que é Cristo Jesus, e no caso, a vocação que Ele tem para nós. Gostaria de saber, quando Deus chamou para fazer a consagração definitiva, como foi a sua reação, o que você sentiu em ser Shalom para sempre? A gente não se torna, como eu já disse, né? Shalom para sempre. A gente, como é? A gente não se torna, a gente se descobre. Mas a gente já é. Porque é vocação. E a pergunta se dirige para mim, essa descoberta ela vai acontecendo no decorrer da nossa história, né? Na medida que nós vamos descobrindo a nossa vocação, nós vamos vendo que ela é para sempre. Vocação não é roupa que a gente usa um período, acha linda, depois cai de moda e a gente bota para trás. Vocação não é roupa assim. Não é de acordo com a circunstância ou os desafios da vida. Hoje está tudo bem, eu passo uma aprovação, uma purificação, eu me desgosto. O meu formador fez isso, e não entenderam, eu estou passando esse momento difícil na vida, e aí vocação não é isso. Vocação são sementes de eternidade. Se é ou se não é. Nas vocações estão inoculadas as sementes da eternidade na nossa vida. Porque é o vocare, é o chamado, é a voz de Deus que nos atrai a Ele, e Ele nos atrai para sempre. Então a vocação já nasce para sempre. Desde o vocacional eu vou tendo que ter essa consciência de que ela é para sempre, não é para um momento da minha vida. E eu vou descobrindo e vou aderindo a ela, e vou me deixando formar nela, no meu postulantado, no meu discipulado, nos meus anos de consagração, para finalmente consumá-la. No meu caso, nós fizemos questão como comunidade de deixar as promessas definitivas só depois da aprovação definitiva da igreja. Por isso nós passamos muitos anos com promessas temporárias, mas para mim elas já eram definitivas. E quando elas se consumaram, foi uma graça muito importante na minha vida, porque em consciência eu já sabia que elas eram, e eu já as vivia assim, mas uma graça particular cai sobre aquele que faz as suas promessas definitivas, porque realmente uma graça de eternidade entra na nossa vida e nos configura mais profundamente, mais definitivamente ao projeto de Deus na nossa vida. Mas não se esqueçam, vocação não se torna, a gente é. E a gente vai se preparando, o processo inteiro da comunidade, desde o vocacional, desde o postulantado, o discipulado, as promessas temporárias até as definitivas, é deixar-se trabalhar pelo Espírito para que a nossa resposta seja como a resposta de Cristo. Porque em Jesus Cristo, o sim não é sim e depois não. Não é isso que a gente ouve no Evangelho? Seja o vosso sim, o vosso não. O que for além disso é do
Vamos lá, vou repetir de novo para que seja o vosso sim, sim. Seja o vosso não, não. O que for além disso é do maligno. Em Jesus Cristo, o sim dele é eterno. Ele é o amém, diz São Paulo, e no Apocalipse se reafirma. Ele é o amém, é o sim eterno de Deus para os homens. E também nosso Senhor deseja com que nós possamos ser esse sim definitivo, darmos o nosso sim definitivo a Ele. E as nossas promessas definitivas não são outra coisa a não ser Deus trabalhando em nós para que nós possamos dar o nosso sim definitivo a Ele, na vontade dEle na nossa vida, na nossa vocação, onde Ele nos chama à existência, onde Ele nos chama a viver e onde Ele nos chama a ofertar a nossa vida. Moisés, como você se sente ao ver tantos jovens ofertando a vida no vocacional? E a grandeza da comunidade hoje no mundo te assusta? Como você se sente? Eu me sinto, como eu já dizia no início, né? Em primeiro lugar, eu acho que nós ainda somos muito pequenininhos, nós somos uma criança, né? Quando nós tivemos a nossa aprovação definitiva, e na audiência que o Papa Bento XVI anunciou, na audiência em que nós estivemos juntos com o Papa e pudemos saudá-lo, no final da audiência, o Papa passou no meio de nós e pegou um dos nossos, que era uma criancinha, né? Uma criancinha que devia ter uns 3 meses, e ela tinha uma faixa Shalom no pescoço, né? Aí o Papa pegou e deu um beijo nela, né? Aí eu disse, olha gente, isso daqui somos nós, né? Nós só estamos nascendo para a igreja, né? E eu tenho certeza que essa obra que é de Deus, porque como é que você se sente? Eu me sinto, acho como vocês todos se sentem, servos. Acho não, é assim, né? Eu me sinto, como eu já dizia, espectador da graça de Deus. Ativo também, porque Ele me imensamente honrado por poder participar da obra de Deus. Estou gaguejando, né? Por poder participar da obra de Deus, por poder colaborar com a obra de Deus, né? Chamado por Deus para colaborar com a obra de Deus. Isso é uma honra muito grande para nós, uma alegria muito grande, mas sem mérito nenhum. Sem mérito nenhum. Porque se fosse nosso, se fosse da carne e do sangue, a obra de Deus não teria crescido e não crescerá, como nós cremos que a obra de Deus crescerá, e servirá a igreja e servirá a humanidade. Então, quando nós começamos, eu não tinha a menor ideia aonde Deus ia nos levar. Graças a Deus, esse é o maior sinal de que a obra é de Deus. Moisés, quando você foi, se ajoelhou diante do Papa, você já tinha tudo na cabeça, né? Nada, meu filho. Não tinha a menor ideia. Aliás, eu costumo dizer assim, quando as pessoas falam da comunidade Shalom, eu digo, olha, eu sou inocente, viu? Eu fui envolvido por uma graça como todos foram. No início, eu não tinha noção aonde Deus ia nos levar. Como sinceramente, eu confesso a vocês, hoje, eu não tenho noção aonde Deus ainda irá nos levar. E esta é a maior garantia que esta obra não nasce nas minhas mãos, nem nas mãos de carne e de sangue, de homem e mulher nenhum. Essa obra nasce no coração de Deus. No coração de Deus. E vendo o que Deus já fez, o nosso coração se alegra. E não tem do que se apavorar. Porque como a obra é dele, é ele quem cuida. Muitas vezes eu vou em determinadas circunstâncias, em determinadas situações, em determinados momentos difíceis, porque a gente passa, é a vida. É a vida, né? E uma vez um
Eu estava na Europa e estava conversando com alguns bispos e alguns padres, e eles perguntaram: me diga uma coisa, essa comunidade de vocês, com tanta diversidade, muitos jovens, né, tantos estados de vida, vocês não têm problemas não? Eu disse: muitos, né? Muitos. Agora, se o senhor quiser um lugar que não tem problema, eu dizendo para ele: eu tenho um lugar, o senhor pode ir no cemitério, lá não tem problema nenhum. Lá não tem problema nenhum, você vai ficar tranquilo lá. Porque aonde tem vida tem os seus desafios. Mas aonde tem a morte, aí os problemas realmente não existem, né? Então, e eu me lembro bem que nos momentos de desafio, quantas vezes eu me encontro diante do sacrário e digo: Senhor, a obra é tua. A obra é tua. Eu ouso recordá-lo que a obra é dele, né? Ouso recordá-lo, né? E quando eu ouso recordá-lo que a obra é dele, eu é que me dou conta que ele nunca esqueceu, né? E ele sempre vem em auxílio e realiza a sua obra. Então a obra é de Deus. Então não tem o que temer. A nossa confiança está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E Ele é quem conduz. Ele é misericordioso, passa por cima dos nossos limites, das nossas fragilidades, dos nossos pecados, das nossas debilidades, e tira o bem maior e realiza maravilhas. E por isso nós só temos que bendizê-lo e confiar e renovar a nossa confiança na misericórdia dele, que é eterna e é sem fim. Dentro dessa pergunta, tinha essa pergunta sobre como você se sente ao ver tantos jovens ofertando a vida no vocacional. Feliz, né? Feliz, né? Por quê? Sabe por que eu fico feliz? Não é porque eu vejo o número de jovens que se ofertam, é porque eu vejo que eles estão encontrando a felicidade. Porque quando a gente se oferta em Cristo, pode ter certeza, não estão se ofertando, não é a mim que estão se ofertando, estão se ofertando a Cristo. E quando nós nos ofertamos a Cristo, Deus nunca se deixa vencer em generosidade. Eu sei que este está se chamado, está escolhendo a via maior, e por isso a via mais plena e a via mais feliz. E eu me alegro na alegria que ele terá. Eu me alegro na bem-aventurança que ele gozará. Me uno nos desafios, que com certeza também ele terá, mas sobretudo sei que é fiel àquele que chamou e que realizará maravilhas na vida dele. Então, feliz, né? E agora sim, a última pergunta nós vamos fazer aqui. E aí eu acho que não vai dar mais tempo da gente fazer outras perguntas devido ao horário. Que aí manda pro e-mail, a Ronei está dizendo. Manda pro e-mail dela. Aí o e-mail dela, ela responde meu nome, né? Moisés, como você faz para permanecer na fidelidade? São Paulo diz uma coisa muito interessante, diz: se nós não somos fiéis, Deus continua sempre fiel. A única maneira de nós conseguirmos nos manter na fidelidade é nos apoiando na fidelidade de Deus, porque nós mesmos não temos condições humanas, pelos nossos limites, pelas nossas debilidades, mantermos essa fidelidade. Mas se nós nos sustentamos nos méritos de Cristo, se nós nos sustentamos na fidelidade de Cristo, Ele vem ser fiel na nossa carne. Isso é verdade. Jesus Cristo vem e assume a nossa humanidade, assume a nossa história. E pela força da graça dele, Ele vem ser fiel em nós. Nós não conseguimos ser fiéis, mas Ele consegue ser fiel em nós. Isso não é retórica, isso não é teologia, isso é vida. Se nos aproximamos dele, se nos aproximamos pela via da oração, pela via da palavra, pela via dos sacramentos, particularmente a reconciliação e a Eucaristia, se nós deixamos que ele viva em nós, mesmo a gente sabendo que a gente é barro, que a gente é fraco,
nós vamos experimentando essa fortaleza de Cristo que não é nossa, porque nós continuamos pecadores, mas vamos percebendo essa graça de Deus que vai se inoculando na nossa humanidade, na nossa alma, na nossa carne. E vamos percebendo uma graça e uma fortaleza que não nasce da nossa carne e que nos sustenta. E Ele vem ser fiel em nós. E Ele vem fazer o que nós não conseguimos. E Ele vem completar o que nós deixamos incompleto. E Ele vem dar mérito aonde nós só temos desmérito. E Ele vem manifestar a sua fortaleza na nossa fraqueza. E isso é real, isso é concreto. Então a única maneira de permanecermos fiéis é nos abandonando, confiando ao Deus que é fiel. Ele que é fiel me dará a sua fidelidade, para que eu viva nesta fidelidade, por graça, até o fim. Até o fim. Boa tarde a todos. Minha última pergunta ao Moisés. Na verdade não é uma pergunta, nós sabemos que nós estamos celebrando os 31 anos da vocação Shalom. E nesses 30 anos, há 18 anos, eu vou descobrir o meu lugar na igreja, descobrir o meu lugar nessa vida, né? Como vocação Shalom. E quando eu conheci a comunidade, eu passei uns 2 anos, numa crise muito grande, porque eu me achava muito ingrata. E eu dizia, eu queria tanto agradecer a Deus por tudo que eu estava experimentando, por essa felicidade que Moisés diz, né? Que ele experimentou na juventude, que eu também experimentei também na minha juventude. Eu queria muito fazer alguma coisa para que eu retribuísse a Deus tudo aquilo que eu sentia. Claro, eu não sabia dizer o que era, mas eu queria ser grata. E nesse caminho, uma das coisas que eu descobri, Moisés, que eu posso agradar ao coração de Deus, que é o alvo da minha vida, que é a Ele realmente que eu sigo, que eu amo muito, e que quero amar com todo o meu ser, com toda a minha alma, eu descubro que posso agradá-lo, sendo grata àqueles que foram canais dessa graça para mim. E por isso eu quero te agradecer, porque eu e cada um que está aqui podem dizer de coração, nós somos felizes dentro da nossa igreja, como católicos apostólicos romanos. E somos felizes porque nessa igreja nós descobrimos a vocação Shalom. E um vocacional aqui outra vez, eu falava que eu sou Shalom porque eu sou católica, né? Eu sou Shalom porque sou católica, mas amo a igreja católica porque sou Shalom. Então, eu creio que todo mundo gostaria de dizer ao Moisés um muito obrigado, não é verdade? Sim ou não? Sim! Então, o que eu peço a Deus é que Deus dê a cada um desses irmãos também, muito mais do que a mim, que sejam mais dóceis ainda, muito mais do que eu sou, essa graça de gratidão, de poder também ofertar em suas vidas, porque tem pessoas que por vocês também ofertaram as vidas, né? Como no teu caso, pela minha vida, porque tu é mais velho do que eu. A vida, os dedos, né, Ronei? O que são os dedos diante da eternidade, né? Nós queremos, Moisés. Eu nessas horas eu não tenho muitas palavras não, porque eu fico tímida, né? Mas imagina, muito obrigada. Né, imagina. Mas o Moisés sabe a minha gratidão, meu muito obrigado. Vai ter um momento agora que os vocacionados prepararam para fazer uma homenagem ao Moisés. Jesus abençoe nosso nação.
vencer.